A articulação é algo essencial e indispensável dentro da música e na hora de estudar, tocar e aprender qualquer instrumento musical. É ela quem vai dar sentido ao que estiver sendo tocado e dependendo da forma como essa articulação é produzida, ela pode dar um sentido e um significado completamente diferente para a mesma peça tocada com outra articulação, por exemplo. E no vídeo de hoje a gente vai estar conversando exatamente sobre isso. Eu vou te explicar o que é articulação, como fazer essa articulação na flauta transversal, vou te dar 2 articulações para você aprender e já sair tocando, e também vou te passar um exercício para você desenvolver e treinar essa articulação, além de alguns erros que você já pode cometer na hora de praticar. E aí, flautista, tudo bom? Caso você não me conheça, me chamo Edilson Júnior, sou flautista e professor de música. E antes da gente partir para o conteúdo desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei, compartilhar esse conteúdo com algum amigo flautista, algum amigo estudante de música e se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui sai conteúdo novo toda semana, dando dicas de flauta transversal, explicando conceitos, explicando a teoria musical, dando dicas de estudo. E é conteúdo de muita qualidade que com certeza vai te ajudar a ser um flautista melhor. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Antes de tudo, a gente precisa entender o que é articulação e como a gente faz essa articulação na flauta transversal. Então, a articulação nada mais é do que a divisão das notas que são tocadas. É como se fossem as sílabas no nosso alfabeto, na nossa forma de falar. A gente tem uma sequência de notas que pode configurar uma peça, alguma música, alguma canção, e a articulação vai justamente nos dizer e nos explicar como que a gente pode tocar essa peça, essa música, variando a forma de atacar e a forma de tocar essas notas. Na flauta transversal, quem faz a articulação é a nossa língua. Então a gente tem o nosso ar, que é o nosso combustível na hora de tocar, e a língua vai estar justamente fazendo esse trabalho como se ela estivesse picotando esse ar. E assim, à medida que ela vai picotando esse ar, ela também vai picotando as notas, elas vão saindo articuladas. Então o ar que sairia assim, sai assim. Todo cortadinho. E existem diversas formas de articular diferentes, dezenas, e a gente poderia passar o dia inteiro falando por aqui, esse vídeo teria horas. Mas eu vou começar te passando 2 formas de articular que são as formas principais e que a gente geralmente começa aprendendo. A primeira delas é a articulação legado ou ligado. Como o próprio nome já diz, é uma articulação em que a gente toca todas as notas como se elas estivessem ligadas umas às outras, como se elas estivessem coladas e grudadas. A gente toca como se fossem uma só. Para isso, a gente vai manter o nosso ar constante e a gente não vai utilizar nenhum movimento com a nossa língua. A gente simplesmente sopra e, à medida que a gente vai modificando os dedos aqui nas chaves, no mecanismo da flauta, essa articulação vai surgindo, que as notas vão mudando, só que a gente não tem nenhuma divisão e nenhuma separação muito clara entre elas. Então, uma escala de Sol maior, tocada toda ligada, vai soar dessa maneira aqui. Então, eu continuo soprando e a movimentação dos meus dedos é a única coisa que vai separar as notas. E algumas dicas na hora de estudar e na hora de fazer essa articulação. Estuda bem lento e presta bastante atenção no posicionamento dos seus dedos. A articulação ligada, como a gente não tem nenhum golpe de ar, a gente não tem nada entre essas notas, é muito comum e ela é muito utilizada para evidenciar algumas falhas, ou então alguns trechos que a gente não tem tanta facilidade. Porque se você está tocando ligado e aquele trecho não está 100%, vai soar estranho, vai soar um pouquinho feio, vai soar um pouquinho sujo. Então pode acontecer de você tocar e soar um pouquinho estranho, assim, eu dei uma exagerada, mas geralmente a gente toca algumas notas que a gente não queria tocar, alguns dedos vão para uma posição meio errada, então não sai tão rápido, e essa articulação é tira e queda para evidenciar isso e para mostrar isso. Então estuda bem devagar, e nesses pontos que você não está tocando 100%, não está sendo tão bacana, separa esses trechos e estuda nota por nota. Na verdade, de 2 em 2 notas, porque a gente geralmente tem problema em pares de notas e em troca entre notas. Então, por exemplo, se a transição do Ré para o Mi está um pouquinho estranha, estuda só essa transição várias vezes e bem devagar, que
que eu garanto que vai saindo. E além disso, não precisaria nem falar, mas a embocadura tem que estar relaxada o tempo todo. E a gente tem que prestar atenção também na forma que a gente sopra. Então mantenha a embocadura relaxada, mantenha uma boa postura do corpo, que essa articulação vai sair com muito mais facilidade. A segunda forma de articular é a articulação simples, ou o golpe de língua simples. Nessa articulação, em vez de tocar todas as notas como se fossem uma única nota, como se fosse uma só, a gente vai separar muito bem cada nota. E para isso a gente vai estar utilizando a nossa língua. Então a nossa língua vai estar dividindo esse fluxo de ar à medida que a gente vai mudando de notas. E isso vai dar uma distância, uma separação bem mais evidente entre elas. Então, por exemplo, se eu fosse tocar aquela mesma escala de Sol maior, só que agora com um golpe de língua simples, ela iria soar dessa maneira. Então percebe que eu toco bem separadinho cada nota. E a primeira coisa que a gente precisa fazer na hora de começar a estudar articulação simples, golpe de língua simples, é escolher uma sílaba. Porque na flauta e nos instrumentos de sopro a gente articula pronunciando uma sílaba. E na hora de pronunciar as sílabas você pode escolher entre as sílabas tá, te ou tu. A gente tem várias outras formas de articular, várias outras sílabas que dão sonoridades completamente diferentes, mas para golpe de língua simples, logo no começo eu recomendo que você comece com uma dessas três. E dentre essas três eu recomendo que você comece com a sílaba T. Inclusive, se você quer que eu explique um pouquinho mais sobre outras formas de articular, sobre essas três sílabas e por que eu recomendo que você utilize a sílaba T, comenta aqui embaixo que eu gravo um vídeo só sobre isso, dou uma explicação bem detalhada. Mas por enquanto, teste essas três formas de articular, treina um pouquinho com tá, um pouquinho com T, um pouquinho com tu, e vê o que se aplica melhor para você. Escolhida a sílaba, a gente vai começar a estudar sem a flauta. Então, sem a flauta nenhuma, a gente vai estar pronunciando justamente essa sílaba. E para isso você pode fazer sem nada mesmo, ou se quiser pode colocar o dedo aqui embaixo só para simular o bocal. E aí você vai estar pronunciando essa sílaba algumas vezes, até você pegar bastante conforto e segurança. Então, T, 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 T. É importante que o som não saia pausado, não saia picotado. T, 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 T. Tenta deixar ele todo como uma única unidade. E vai imaginando que você está só picotando. T, 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 T. Depois a gente tira a vogal. Então vai ficar só aquele sonzinho de vento. Depois que você ficou seguro com isso, próximo passo, você vai pegar o bocal, vai colocar ele embaixo, na posição que você coloca na hora de soprar, na posição que você estava colocando o seu dedo, e vai tocar essa articulação algumas vezes. Tá tudo bem se não sair logo no começo, é muito comum o som ficar um pouquinho sujo, porque quando a gente articula a gente acaba mexendo um pouquinho da flauta logo no começo, do vocal. A língua pode dar uma cansada, você vai tocando, ela não está te obedecendo, mas vai treinando com paciência, vai treinando com calma, que aos poucos vai ficando mais fácil, mais confortável. E o último passo é você montar a flauta e tocar com a flauta montada. Então, e na hora de tocar, escolhe uma nota confortável para você logo no começo. Eu toquei um sol da primeira oitava, não começa com uma nota super aguda ou super grave, que essa articulação não vai sair. Começa numa região bem confortável. E as dicas para tocar sem embocadura são basicamente as mesmas. Mantenha uma embocadura relaxada. Se a gente tensiona a embocadura, a gente perde o controle do nosso ar e perde o controle da movimentação da nossa língua, então fica muito mais difícil de articular. Comece a estudar de forma bem lenta, você não vai começar tocando super rápido, e treina bastante, sempre respeitando seus limites. Se você sentir que está esgotado, que a língua não está se mexendo mais para nada, dá uma parada, dá uma descansada e volta depois. Se ficou alguma dúvida ou se você tem alguma outra dificuldade, um pouquinho mais específico, ou de repente uma dificuldade diferente sobre um assunto que a gente nem comentou nesse vídeo, escreve aqui nos comentários que eu vou estar lendo, vou estar anotando e posso gravar um vídeo respondendo a sua dúvida e resolvendo a sua dificuldade. Não se esqueça de deixar o gostei se você gostou desse vídeo, compartilhar esse conteúdo para me ajudar a divulgar o meu trabalho. Eu vou deixar aqui na minha esquerda um vídeo, aqui na minha direita outro vídeo. Aproveita que você está aqui e clique em um desses dois. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!